Mas tem no canal da Paola Aniello aqui no YouTube. Tem inclusive nós dois tocando lá junto e predominantemente também a artista conduzindo o canal, mas hoje é com ela aqui. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui para entrevistar o Yuri. Tomar um chazinho. Chá é muito bom. Ela fez um chá de pétala de rosa. Agora dá uma olhada nessa xícara aqui, senão é uma coisa feérica. Tem o jogo completo, deixa eu mostrar pra vocês que eu não vou resistir. Olha isso aqui, olha que coisa bonita. Bom, sejam todos muito bem-vindas, todas muito bem-vindas. Bom, estamos aqui hoje para fazer esse vídeo de 30 fatos sobre o Yuri. Eu selecionei algumas perguntas que vocês enviaram pra gente lá no Instagram e também incluí algumas minhas, né? Porque tem bastante coisa aí que a gente tem curiosidade. E agradeço muito também por todo mundo que compartilhou suas mensagens, suas perguntas. Bom, teve algumas perguntas que foram bem semelhantes, então eu resumir assim em uma pergunta só, porque senão ia ficar várias parecidas, né? Em algumas delas eu vou citar o nome de quem perguntou, em outras não vai ter como, porque realmente juntei, assim, são perguntas bem parecidas, para que a gente possa trazer bastante conteúdo, né, para esse vídeo. Eu quero inclusive agradecer você por esse momento, por essa iniciativa de comemoração dos 100 mil inscritos aqui. E a cada pessoa também que com todo carinho acompanha a gente e que se interessa por alguma coisa a respeito disso. Enfim, o canal não é sobre mim, mas como eu tô à frente aqui dele, talvez tenha alguma curiosidade, então eu também agradeço esse sentimento de carinho, de amizade de cada um de vocês. Exatamente por esse momento que o canal, essa fase em que 100 mil, mais de 100 mil inscritos agora, né, então eu já estava sentindo isso, aí eu sugeri pro Yuri, ele aceitou, né, de fazer um vídeo para que a gente possa... Tem bastante coisa que a gente quer, que a gente tem curiosidade, porque eu acredito que não só para mim ele é uma grande inspiração, né? Então vamos lá. Parabéns! Você também é uma inspiração para mim. Gratidão. Primeiro então, quantos anos você tem? Tenho 29 agora. 29. Eu nasci em dezembro de 1990, vou fazer 30, olha só que coisa, 30, agora no final do ano. Mas é um negócio interessante, porque a cada ano que passa, eu vou me sentindo mais jovem, mais criança, e eu dou risada quando eu penso na minha idade. Porque primeiro que eu não lembro o tempo todo da minha idade, e quando eu falo pra mim mesmo em voz alta que eu tenho tipo 29, que eu vou fazer 30, eu olho assim aquele olhar de criança, porque eu acho que a meditação traz um pouco disso, né? Sim. A meditação vai revivendo aquela criança em síntese com a maturidade, né? E aí eu olho às vezes com esse olhar meio, né, de criança e eu falo, nossa, 29, 30, caramba, eu dou risada, porque tipo, pra mim... E não é à toa até, porque eu recebi muitas perguntas sobre a sua criança, né? De querer saber da sua infância, acho que você passa bastante isso. Mas então você vai fazer 30 anos. Tá? Olha só, é verdade. Ai, que eu acho engraçado isso. Teve outras também que repetiu aqui. Então vamos para a segunda, que na verdade é uma complementar da outra, mas é a segunda pergunta. Tá, vamos lá. Qual é o seu signo e qual é o seu Kim? O meu signo é Sagitário, eu sou Sagitário. O meu Kim é o da astrologia maia, né? Eu não lembro o número dele, mas eu lembro que o meu Kim é Mago Branco Cósmico, é isso? Mago Cósmico Branco, alguma coisa assim. Legal. Esse é o meu Kim. Não, é interessante que Sagitário ele tem bastante essa missão, né? Com a espiritualidade, Tem. Nossa, e o Mago Branco, né? You show no class! A terceira pergunta vou falar o nome que tá no Instagram mesmo, né? Rony Santiago. Ela pergunta da influência da sua família, da sua origem, da ancestralidade, das raízes em relação ao seu caminho, né? Como esse núcleo familiar
e a história da sua vida te trouxeram de alguma forma, te conduziram para o caminho espiritual e no seu autoconhecimento? Nossa, maravilhosa essa pergunta, porque é um tema que eu até tenho pensado muito recentemente, tenho conversado bastante com a Paola. Eu tenho visto recentemente o quanto que esse negócio da família é realmente uma coisa importante. E antes eu não dava tanta bola, teve uma época minha mais revolucionária que eu até achava que, imagina, família, não sei, que tem aquela coisa meio rebelde, adolescente. E chegando aos 30 anos, eu venho percebendo pela prática, mas assim, é uma coisa que só a experiência traz, não adianta. Não adianta teorizar quando você tem 15 anos de idade, não adianta. Porque eu percebi isso em mim, não adianta. A teoria é uma coisa. Mas quando você se alinha à experiência da coisa, você vai vendo o valor que tem uma estrutura familiar, né? E o núcleo que isso é, a base, a âncora disso, e a importância que é a gente buscar criar isso, porque assim, muitas pessoas vão falar assim, mas eu não tive isso, não sei o que tem, mas não é o que a gente teve, é o que a gente pode pegar dessas coisas todas e resolver o que a gente vai fazer a partir de agora. Eu vi um pouco com o meu exemplo que assim, a questão da estrutura familiar foi muito importante, porque eu já falei no vídeo que eu conto um pouco da minha história, mas todo aquele ambiente de prática espiritual, de trabalho espiritual, me ajudou muito a estar aqui, porque de início eu não ligava para aquilo. Mas quando foi bater a necessidade lá na pré-adolescência, que eu vi o quanto que aquilo importava. A minha família não me forçou a nada. Tudo bem, me forçava às vezes a ir na evangelização de domingo, mas eu não gostava, mas enfim, não tem muito... Que no caso era nos centros espíritas, Nesse né? contexto era. Mas assim, eles viviam, eles davam o exemplo, né? E aí na hora que veio a necessidade, o exemplo estava ali. Eu acho que se não fosse isso, talvez esse encaminhamento teria sido mais complicado. Então a importância da família, mesmo quando eu não reconhecia o valor dela. Ah, interessante. Né? Então... Você foi descobrindo, foi sendo revelado também para ti, conforme o tempo foi passando, né? E curioso, porque na Índia, por exemplo, eles vão falar que existe o Dharma pessoal, mas existe uma coisa chamada Kulan Dharma, que é o Dharma do clã, do grupo ou da família, que a sua linhagem familiar tem um Dharma, tem uma missão de alma, tem uma coisa, claro, existe o livre-arbítrio se você vai querer seguir aquilo ou se você não vai querer seguir aquilo. Mas, por exemplo, eu pego a minha família, a linhagem masculina da minha família é muito parecida, todos têm a vocação e a prática artística, educativa e mística. É impressionante. Desde o meu avô. É verdade. Todos professores, todos artistas e todos com uma via mística forte. Então vai meu avô, meu pai, meu irmão, todo mundo. Sim. Então você vai vendo que existe essa ancoragem que a família pode trazer. E eu só fui me tocar disso muito depois e ver o valor disso muito depois. Hoje, por exemplo, o que eu faço aqui é continuação do que o que meu pai fazia na época dele, só que de uma outra forma, uma forma mais analógica. Hoje é uma forma mais digital. E se você me perguntar se eu queria fazer isso quando criança, não. Não queria, era a última coisa que eu... Mas é justamente esse flow, esse fluir, esse auem da vida, que quando você vai buscando o alinhamento, a vida vai te conduzindo. E você não precisa fazer muito esforço além de buscar esse alinhamento, porque conforme você vai fazendo isso, as coisas vão acontecendo. Como eu disse, quando eu comecei a dar as palestras lá com 16 anos, a partir daquele momento eu nunca parei, mas eu nunca me convidei para fazer uma palestra. Pelo menos o que eu lembro, pode ser que eu tenha algum caso, né? Mas eu acho que não. Então assim, foi só soltar e deixar ser levado. Então, conforme você foi trilhando esse caminho espiritual, esse caminho foi se abrindo para você também, essa analogia das raízes familiares foi se tornando cada vez mais objetiva, porque... Total. Desde o seu avô, por exemplo, né, no caso, não sei, antes dele, se também já tinha essa missão Os meus dois avós, na verdade, porque o vô Levi é o artista, professor, o outro vô é o magão, o vô Oswaldo, né, que agora está no plano espiritual e que está por perto também sempre. Então essas raízes elas vão se aprofundando conforme a gente também permite, né, com que esse dharma familiar se prolongue, né? Só que, assim, a minha preocupação não é preocupação, mas talvez a minha ênfase nesse momento agora não é nem com o que eu vivi ou o que eu deixei de viver, porque como qualquer contexto familiar, você tem os conflitos, você tem as dificuldades, tem tudo, não é tudo um romance, não é isso.
Mas a minha ênfase agora não é nem o que eu vivi ou o que eu deixei de viver, se eu tive um contexto legal ou não, porque isso também depende muito do nosso karma, depende de como a gente aproveita isso também, porque a gente pode ter que não aproveitar, como eu também não aproveitei um bom tempo. Mas a minha preocupação agora não é o que aconteceu, mas o que eu posso fazer hoje com a família que eu vou constituir, tendo consciência disso, e quem está ouvindo, que eu acho que também é legal, né, como que a gente vai fazer a partir dessa consciência que a gente está tomando para criar esse ambiente para as novas gerações que vão vir, os pirrainhos vão estar correndo aqui daqui a pouco. Inclusive a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Então vamos lá, mas é basicamente isso. Hoje eu dou um valor muito forte para a família. Para mim, família hoje é um sacerdócio. Antes eu tinha aquele conflito de adolescente espiritualista, se eu devo virar celibatário, se eu posso ter uma namorada, se eu tenho que ficar sozinho ou não. Olha, hoje eu penso completamente diferente. Hoje eu acho que é inclusive um adubo real mesmo para o crescimento espiritual. Uau! A gente sempre fala que espiritualidade, essa busca espiritual, culmina naquilo que a gente chama de unidade, união com Deus, união com o todo. A gente busca isso no subjetivo, na alma, no interno. Mas a família, que são os laços mais próximos, é uma forma de você externalizar isso. A gente busca a unidade com Deus, mas a unidade se reflete aqui no mundo objetivo. Você está se unindo em comunhão com o próximo que está mais próximo, que é a família. Lógico que isso não significa você nutrir relações tóxicas, porque sempre tem isso nas famílias, né? Não significa você abraçar e segurar e ficar se prejudicando. Às vezes tem uma hora que você fala, olha, eu estou tentando, eu estou aqui querendo contribuir, não dá, então beleza, tchau. Mas assim, dentro de um clima de relativa harmonia, buscar essa ligação, valorizar e fortalecer, eu acho que é inclusive uma forma da gente viver no objetivo, na prática, no mundo, na dualidade, entre aspas, essa unidade que a gente busca no transcendente. Sim. Então essas coisas estão muito ligadas. Sim. Eu particularmente vejo a família como essa escola mesmo, né? Para o todo, para uma visão mais abarcante mesmo das relações, assim. Acho que a gente aprende muito. Você dizendo é maravilhoso, porque dá para sentir mesmo a influência, né, positiva da sua família na sua jornada espiritual. E a intenção também, porque até esses dias que a gente estava vendo umas coisas lá no meu quarto, a Paula estava junto, a gente achou uma carta de aniversário que eu ganhei da minha mãe há uns sei lá quantos anos atrás. Nossa, foi. E ela falava nessa carta, eu nem lembrava dessa carta, mas ela falava algo assim, olha, nosso objetivo, meu e do seu pai, é criar um ambiente em que você possa caminhar para encontrar e se unir com Deus, com o Criador, alguma coisa assim. Se a gente conseguir fazer isso, nossa missão vai ter sido cumprida. E aí você vê que mesmo que isso não tenha ficado explícito ao longo desses anos, que ninguém chegou para mim falando assim, você tem que buscar Deus, você tem que... Não, às vezes até me respeitava na minha rebeldia. Mas como tinha intenção, eu sei para que eu estou criando essa família, eu sei para que eu estou vencendo os desafios do dia a dia, eu sei para que eu estou mantendo esse sacerdócio aqui nessa casa com tantas dificuldades, podia estar livre, voando de asa delta e nada contra quem voa de asa delta, mas sabe essa coisa? Eu estou na disciplina da coisa porque existe um objetivo. Esse ser me foi confiado, eu tenho uma intenção que eu estou emanando aqui, eu estou criando um ambiente, eu estou dando um exemplo na medida do possível. E aí, na hora que isso está acontecendo, você criança, você nem se toca, você quer brincar, mas a energia está ali, ó. Tá ali. Na hora que você busca sintonizar, na hora que você precisa, que você desperta, parece, já vem toda aquela carga te amparando. Sim, mas tem uma coisa muito interessante, que é observando esse gesto, né, que ele veio como uma carta numa fase de transição sua, né? Você encontrou essa carta, tá ali sua mãe, né, colocando, seu pai escrevendo que eles ficariam, né, extremamente realizados, né, se você conseguisse encontrar, se unir a Deus. Perceber que aprender, né, com esse gesto, que mesmo há muito tempo atrás ela dizendo isso, valeu todo o esforço, toda a dedicação, né, nesse Dharma que ela escolheu, que ela aceitou também para a vida dela, que é constituir a família, né, que trabalhar nessa constelação familiar mesmo. Bem isso. Nossa, muito lindo. E são coisas que você só vai perceber e valorizar depois de muito tempo. Na hora você não se toca. Mas é na hora certa. É na hora certa. Graças a Deus.
Pra quarta? Uhum. Essa também tem a ver com essas raízes, essa época que eu juntei as que falam mais sobre a infância, então a gente vai começar com ela. Qual é a sua primeira lembrança digna de nota da sua infância? Eu adorei essa. Provavelmente com 3 anos, 3 ou 4 anos de idade, tem até a fonte aqui, não dá pra pegar. Com 3, 4 anos de idade, eu brigando com a minha irmã. Eu tenho uma irmã gêmea, a Raíssa, pra quem não sabe. E a nossa infância foi recheada de brincadeiras e brigas, né? É mais aquela briga de irmão, né? E eu lembro, eu tava no quintal do meu avô, andando de motoquinha, e ela veio aprontar alguma coisa comigo. E aí eu acho que eu empurrei ela da motoca, alguma coisa assim. Mas essa era a minha lembrança até um tempo atrás. Depois eu passei por uma regressão e eu tive uma lembrança mais antiga ainda, que foi... E aí é uma coisa que na hora... é só quem tem isso, porque não é simplesmente uma imaginação, é uma coisa visceral. Que eu cheguei no processo de regressão a viver e lembrar nitidamente como eu lembro do que eu comi hoje. Se bem que eu nem lembro, não, eu lembro sim, porque tava bom, muito bom. É do momento do parto, do meu nascimento. Uau! Foi incrível essa experiência. Incrível. E é incrível como isso fica na gente, tem como acessar. Pode contar um pouquinho? Deixa para um outro vídeo. Deixa para um outro vídeo, porque essa daí foi, nossa, tem muito detalhe. Então foi com a Raíssa lá, os dois. E é legal que eu lembrava de detalhes desse momento, que depois perguntando para os familiares, eles confirmaram, sendo que só eles sabiam naquela hora. Uau! Né? Porque eu tava ali, acabei de nascer, como é que eu ia lembrar, entre aspas. Então eu lembrava do que estava acontecendo em volta e falava, eu lembrei disso, aconteceu isso, e aconteceu mesmo. Então essa foi a mais antiga. Agora a pergunta da Cíntia Lídia, que é a quinta pergunta. Bom, gostaria de saber quando e como foi que você tomou consciência do trabalho que tinha que compartilhar com a espiritualidade e se essa consciência já tinha sinais na sua infância. Vixe Maria. Pensando agora em infância, eu acho que o que tinha eram lapsos de vislumbres muito esparsos, que vinham uma hora ou outra. Eu me via, por exemplo, às vezes na escola, com o pensamento, nossa, quando eu for professor eu não vou fazer assim, eu vou fazer... E depois eu pensava, nossa, por que eu estou pensando isso, né? Vinham alguns vislumbres. Na infância, não muito... E eu acho que até agora eu ainda não sei direito, eu só tô indo. Porque isso é verdade. Eu percebi que no momento em que eu tento delimitar muito isso pra mim, falar, não, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu percebo assim, é um caso particular meu. Existe uma tendência do meu ego entrar nessa jogada. Falar, olha o que eu tenho que fazer, olha isso. E eu percebi que quando isso acontece, as coisas começam a desandar. Então, o que eu tento fazer hoje é assim, buscar essa conexão com Deus acima de todas as coisas, e o que fluir a partir daí, a partir dessa vontade, que vier uma condução daí, a gente tá junto. E assim, pra mim isso tudo é muito natural. Não é uma virtude minha. Talvez seja um pouco da questão da minha família, não sei. Né? Mas como eu cresci nesse ambiente, pra mim é muito natural isso tudo, então eu vou indo. Eu vou tentando dar o meu melhor, fazer com carinho, com consciência, mas entrego a Deus e seja o que Ele quiser e a gente vai fazendo o que der. A sexta pergunta, do Guilherme Freitas. Qual foi o maior motivador para, mesmo depois de tantos anos, você continuar com o canal? Esse é um negócio difícil de responder. Porque pensando bem, não é simples você manter um canal, né? A questão da disciplina, os primeiros anos você fala pra ninguém, né? Ninguém tá prestando atenção. Cara, eu não sei. Eu sou uma pessoa relativamente disciplinada para algumas coisas, mas eu não sei. Eu acho que é uma coisa que é maior do que eu. Porque você pode ver, aconteça o que aconteça. Eu já passei por muita dificuldade no canal, muitos motivos reais que me fizeram, assim, querer desistir. Mas não consigo, não dá, não sei o que acontece. Não é meu, é algo além, eu não sei te explicar. Não sei explicar. Inclusive dá para emendar na sétima pergunta, que é uma pergunta bem referente a sua trajetória no canal. Que é a sétima pergunta da Tainá.
ela diz assim: onde veio a força de perseverar lá no comecinho? Como foram os primeiros anos desse processo? Acho que já dá para emendar nessa... A força vem de Deus e vem do ideal. Eu sou uma alma muito idealista desde criança. Eu tenho grandes ideais e quero fazer a coisa acontecer, e às vezes até de uma forma besta e irresponsável, que eu acho que eu estou conseguindo fazer alguma coisa, às vezes não estou. Mas vem de um ideal muito forte, e esse ideal nutrido por essa busca, aquilo que eu falei. Eu busco... É muito simples. Falaram para mim estudar Jesus. O que Jesus falava? Primeira coisa, buscai a Deus acima de todas as coisas e o seu reino, né? É o meu princípio. E eu percebo que a partir desse princípio, o que se manifesta como ação e trabalho meu na vida é um transbordamento disso. Então deve vir daí. Eu acho que a minha força do ego talvez não seja o suficiente, mas talvez o meu ego esteja constrangido no bom sentido, algum compromisso que eu assumi em relação a querer ajudar, e a forma que eu tenho. Não consigo ajudar de todas as formas, nem de todas as formas que as pessoas exigem de mim, nem de todas as formas que eu gostaria de fazer isso. Mas é talvez a forma que eu consigo, então não sei, é algo além de mim. E é verdade, não sei. Ia ser bem legal. Continuando aqui com a 8ª pergunta, também, né, pra gente passar para outro tema, que é como você foi na época da escola, na adolescência, com tantas pessoas diferentes, assim, interagindo nesse processo seu mediúnico? Na infância eu era muito levado. Eu gostava de dar risada, de fazer as pirraças, de ser o cara que faz a piada no meio da aula pra todo mundo rir e tal. É que você perguntou da adolescência, aí de fato foi meio complicado, porque assim, a partir da pré-adolescência, uns 13, 14 anos, começou a entrar o negócio do afloramento mediúnico. Aí o bicho pegou de vez, porque eu fiquei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? A princípio, eu estudava numa escola cuja mantenedora, e até filosofia geral, era espírita, né? Lógico que era laico, a escola não misturava coisa de espiritismo, mas tinha o centro espírita do lado da escola, qualquer coisa era só correr ali, né? Mas eu não sabia na época, eu não tinha essa consciência, então eu passava um certo aperto, porque eu vou falar o quê? Pra diretora, que eu tô aqui passando mal, que tem espírito atrás de mim, né? Mas ainda tinha essa segurança. O que acontece é o que acontece em Kali Yuga, o que acontece no mundo que a gente resolveu criar, um mundo de ignorância, de egoísmo, de materialismo, que é o quê? A escola era muito boa. Ela era pioneira nessa questão de paradigma holístico, de dar meditação para as crianças, uma abordagem muito abrangente. Eu acho que muito do que eu faço hoje também tem a ver com a minha escola. O nome dessa escola é Instituto Educacional Parthenon, na cidade de Campinas. Foi criado inclusive pela iniciativa lá da Silvia Pascoal, uma grande médium, o Orlando Pascoal e tal. E, enfim, até dar uma arrepiadinha aqui. Aí tinha um certo suporte, mesmo que eu não soubesse, não tivesse consciente, talvez muita coisa estivesse me abraçando naquele momento. Acontece que essa escola maravilhosa, que hoje como educador eu me inspiro muito nessa escola para propor uma escola para um mundo novo, o que aconteceu? Ela fechou. Sabe por que ela fechou? Por conta desse apelo egoísta que a gente tem no mundo. Vamos tirar o nosso filho daqui, porque ele não precisa ser um ser humano consciente, ele precisa passar no vestibular. Aí tinha aquele monte de escola cursinho que prometia mundos e fundos para passar no vestibular. E aí muitos pais, muitos alunos se iludiram com aquilo, tiravam as crianças do parto e levavam para esses cursinhos. E aí acabou que a escola precisava se sustentar, enfim, a gente sabe como as coisas funcionam no mundo, a escola acabou fechando. A escola acabou fechando, eu fui parar numa escola de freira. E ali, grandes dificuldades. Grandes dificuldades. Foram 2 anos de ensino médio muito difíceis. Em termos mediúnicos também, porque eu não tinha suporte, estava no início da coisa, estava aprendendo a lidar. E imagina, eu vou chegar para quem? Para freira lá e falar que eu tô vendo espírito. Aí não dá, né? E é complicado, porque você fica ali meio que... eu me sentia muito oprimido. E não tinha nenhum amigo para compartilhar? Tinha minha irmã gêmea.
Que às vezes eu ficava zoado lá, meio mal, não sabia o que fazer com aquelas percepções todas, eu pedia pra ela rezar comigo ali, e aí a gente ia lá pra estátua da santa, lá aproveitava, tinha uma capela, eu ia pra próximo da capela, porque a capela tem um monte de espírito bom lá, aí eu já ia lá pedir, por favor, me ajuda. Mas é difícil, porque é um ambiente cheio de gente, cada pessoa tem muitos companheiros espirituais, às vezes nem sempre é uma coisa legal, e você tá vulnerável, você tá aprendendo a lidar com a coisa, você tá numa idade ainda de transição. E aí é uma carga muito grande que você não sabe direito o que fazer. E é interessante até comentar aqui, que é um assunto que eu quero trazer até mais no canal, que existe sim uma discriminação, isso é importante, uma discriminação acerca da mediunidade. Porque quem tem a faculdade mediúnica ouve desde cedo, de diversos lugares, uma visão preconceituosa, que você está inventando coisa, que você é endemoniado, que você é doido, que é isso. Especialmente na infância e na adolescência, né? A gente cresce e vê que as coisas assim, a gente fica mais... Percebe que não tem que aceitar mais essa discriminação, mas na adolescência e na infância a gente não sabe, né? Exatamente. Fica, tipo, então essa questão do louco, né? Você fica sem referência, né? Como é que eu vou lidar com isso tudo? Né? Isso é uma coisa séria, porque as mesmas pessoas que vêm te discriminar são as primeiras que depois que o parente morre, vêm atrás de você com o rabo no meio das pernas e falam assim: ai, você tem notícias de fulano? Não. Ainda que tivesse. Não vou falar. Não, mas isso é sério, por quê? Não, inclusive tem até quantos diagnósticos, né, as crianças, adolescentes passam, São né? rotulados, São rotulados porque... E depois a gente pode, claro que tem alguns casos que sim, os diagnósticos eles são válidos, Sim, mas sim. em outros, né, em que a mediunidade está ali, que é a sensitividade, na verdade não tem diagnóstico, né, pra... Não, e é muito interessante que eu tenho percebido uma coisa, talvez você também tenha percebido, talvez você tenha percebido, que as gerações novas estão vindo para cá com cada vez mais sensibilidade psíquica. As anteninhas, né? E tem muita família que não sabe trazer a referência, dar suporte, não sabe isso. Ou vou além, não quer estudar, porque hoje em dia a gente está na era da informação. Ninguém tem a desculpa de falar, eu não sabia. Que a gente busca, se a gente sair do preconceito e buscar entender o fenômeno de uma maneira natural, porque é um fenômeno orgânico, natural, isso acontece em toda a religião, independente do nome que você dá, da interpretação, você pode chamar de fenômeno mediúnico, você pode chamar de dons do Espírito Santo, pode chamar de percepção extrafísica, isso sempre existiu desde que a humanidade é a humanidade. E como a gente está num passo evolutivo agora, isso está vindo cada vez mais presente. Só que as pessoas, por não terem estudo, não terem referência... Gente, ninguém precisa virar espírita para estudar isso. É um fenômeno da natureza. Orgânico. Mas é importante você ter isso para poder saber dar uma educação, um acompanhamento que traga uma harmonia, um equilíbrio para quem está lidando com isso, porque é muito novo. É novo, justamente porque o orgânico ele não é só físico, material, né? Ele tem todo um campo sutil, né? Trabalhando junto, simultaneamente. O que eu vejo hoje em dia, até como pedagogo, é muito disso se manifestando na infância, a família não tendo referência ou tendo preconceito. Volto a dizer, ninguém precisa virar espírita, não tem nada a ver com isso, né? Mas é entender o fenômeno natural, né? E aí, o que acontece? Mediunidade não é só você ver espírito na sua frente. Mediunidade vai envolver uma gama muito grande de percepções, às vezes até sinestésicas. Sim. Você não está apenas vendo, ouvindo, você está sentindo, você está captando aquela energia, você está respirando aquela psicossociação, você não sabe como lidar, às vezes você capta para si, como é que eu me desvendo. Às vezes você fica doente, você somatiza uma coisa que é uma carga que está ali, você não sabe lidar, enfim, né? São várias coisas. Então, o que a gente vê é muita gente assim querendo terceirizar a coisa, vai no psiquiatra e dá remédio, né, e dopa a criança. Não que não exista a vital importância da abordagem médica, que é vital. É vital, primeiro pé no chão. Vamos zerar todas as possibilidades físicas, se não é alguma ansiedade, né? Se bem que até isso a gente tem que ver as causas sutis que tem relação. Mas não é descartando a intervenção Exatamente. médica, é incluindo. É uma coisa né? conjunta. Integral, exatamente. Complementar. Então a necessidade da gente naturalizar, estudar um pouco com mais, sem preconceitos, um pouco mais esse assunto, para saber dar um suporte, porque às vezes
pode ser alguma coisa orgânica, mas também às vezes a filhinha tá vendo sua mãe que tá desencarnada mesmo. E é interessante essa questão de você ter esses dois suportes complementares, a abordagem da perspectiva espiritual e material juntas, para você dar essa orientação de uma forma segura. Muitas vezes nem sempre tá vendo, mas às vezes tá sentindo o pensamento das pessoas, a energia do ambiente, às vezes não necessariamente vê espírito, né? Acho que isso é de mediunidade para mediunidade, né? Eu, por exemplo, teve todo o suporte familiar, mas assim, os meus pais sempre tiveram essa preocupação, primeiro físico, vamos ver o que tem no físico primeiro, se tem alguma coisa material. E eu me lembro, assim, de algumas vezes, assim, de ter passado, por exemplo, por ressonância magnética, né, não necessariamente nesse contexto, mas em outros, e assim, e ver, avaliar, vamos ver, né, tá tudo normal. Eu lembro uma vez que eu fui numa psiquiatra da família, uma médica psiquiatra. Não foi por esse motivo, né? Era uma coisa mais de rotina e tal, é uma das médicas e tal que acompanha a família. E nesse quesito do psiquiatra, eu falei, vamos testar, deixa eu jogar as cartas na mesa aqui, vamos ver o que acontece, né? E eu comecei a falar como paciente ali, assim, comecei a descrever as minhas percepções, descrever o que eu estava percebendo ali no ambiente e tal. E aí eu comecei a dar os detalhes todos e perguntei, e aí falei o nome dela, você acha que eu tô muito maluco? E eu rindo por dentro, né? E ela olhou assim pra mim, não, você é médium mesmo. E uma outra vez, inclusive, isso aconteceu com um terapeuta, que eu não lembro o que tinha acontecido, aí eu fui fazer uma sessão lá com um terapeuta, um psicólogo, né, da família, foi um período bem curto, uma época bem específica, e eu entrei com essas questões mediúnicas também, falei, tá acontecendo isso, tô vendo isso, não sei o que tem, e eu percebi esse terapeuta no início meio cético, meio assim, né, aí eu falei, ele vai querer me testar, né, aí até um dia que enquanto eu estava conversando com ele, lembrei, era um problema de aterramento, eu tinha dificuldade de me aterrar aqui, de estar conectado com o mundo físico, ficava muito no espiritual, e eu precisava me aterrar mais. E aí ele estava lá meio desconfiado, e um dia eu estava conversando com ele, e eu olho para ele está olhando para mim, e dele está saindo um jato, um raio de luz vermelha, e está cobrindo do meu quadril para baixo, da minha perna até os pés, aquele jato, aquele foco de luz saindo dele e para cá. E eu olhei para ele e falei assim, muito obrigado por estar mentalizando essa luz vermelha aqui nas minhas pernas para eu conseguir ficar mais aterrado, né? Porque o vermelho ele traz essa frequência de aterramento, né? E aí ele olhou para mim espantado, porque como que o menino podia saber aquilo que ele estava fazendo na mente dele? Né? E eu tava vendo, porque você projeta a energia, você vê, o seu pensamento não fica só dentro da sua cabeça, você emana aquela energia. E eu tava vendo aquilo e eu cheguei para ele e descrevi o que ele tava fazendo. A partir desse dia o papo mudou na conversa, ao invés de eu estar sendo consultado por ele, ele vinha perguntar umas coisas para mim. Maravilhoso. Porque tem um monte de gente que desconfia. E essa desconfiança, tudo bem que é natural, porque isso não é uma coisa ainda que acontece o tempo todo com todo mundo, mas acontece, né? Eu acho que essa desconfiança vem muito pelo medo também das pessoas admitirem aquilo pra dentro delas, né? Admitirem outras realidades, outros seres, outras possibilidades, né? E é um fardo pro médium você ter que ficar provando pros outros, sabe? Porque por mais que você tente deixar isso de lado da sua vida, isso faz parte integral do que você é, cara. Sim. Você não pediu para nascer assim, tudo bem, talvez tenha até pedido, né? Talvez sim, mas você tá entendendo? Não é uma culpa sua mesmo, porque não há nada a ser culpado nisso. Não. Existe uma sociedade ignorante que não sabe interpretar a naturalidade do fenômeno e discrimina. Então, assim, é um fardo esse negócio de ter que ficar provando, ter que ficar convencendo os outros, tem que mostrar que não é coisa do demônio, que não é isso, que não é uma opção, que é uma coisa natural. Da mesma forma que você está vendo essa luz, tem gente que consegue registrar outras frequências e outras dimensões da realidade, isso é natural. Agora, se você tem maturidade ou não para lidar com isso, para acolher isso ou não, isso é com você, sabe? Tem muito... É esse que é o difícil. E é a dificuldade que eu tinha na escola. Uau. Eu estava vendo as coisas e às vezes ficava mal, não sabia como lidar com aquilo, estava ali recebendo ameaça de espírito, vou chegar para a monitora e vou falar, pelo amor de Deus, me dá um abraço e reza comigo? Olha, mas
Se você é um adolescente e também passa por alguma coisa assim, passa, melhora, vai dar certo. Passa. Passa assim a parte, né, que eu acho que a vida vai também ajudando, né, conforme você vai... A proteção é sempre maior. Sim. Mas também não passa assim como passa de mágica. Você tem que... Nossa, a vida me exigiu muito de trabalho, de estudo, de disciplina para conseguir buscar um pouco de equilíbrio e falar, nossa, ufa, melhorou um pouquinho agora, né, tá mais administrável. Vou acrescentar mais uma coisa. Às vezes, a pessoa que tem essa sensibilidade, às vezes ela até se culpa por sentir o que sente. Às vezes passa mal nos lugares, muita carga de energia, muito pensamento, uns lugares meio agressivos e tal, e se cobra, meu Deus, eu estou sentindo isso, não devia estar sentindo. Eu aprendi com a minha experiência, até conversando com o meu amigo espiritual, você pode chamar de anjo da guarda, do que você quiser, e ele falou assim, não é você que tem que se sentir envergonhado por se sentir mal nessas situações. São as pessoas que estão criando coletivamente essa carga que deveriam se sentir assim. Essas cargas de ódio, de egoísmo, de materialismo, de estresse, de violência, vai gerando uma massa de energia e quem é mais sensível, em momentos em que não está tão equilibrado, pode se abrir para aquilo e pode... Sim, claro que isso é um convite também para a pessoa se reequilibrar. Exato. Mas é uma coisa que não é para o médium ou a médium tomar nas suas costas, de eu não queria ser assim, não sei o que. Paciência com o mundo também, né? Esse é um lembrete que a gente tem que, assim, deixar sempre bem perto da gente, ter sempre alguém que possa lembrar a gente disso também, né? Porque é constante, né? Porque a massa, a maioria das energias, né? As vibrações predominantes, elas normalmente não caminham por aí, né? Então acaba, até hoje, às vezes eu fico mesmo me sentindo, É bem isso. E é um convite também para a gente pensar nossa vida, o que eu estou fazendo da minha vida primeiro comigo mesmo, eu estou criando um ambiente que me traz harmonia e também isso te ajuda a questionar de uma forma construtiva o todo, a sociedade, para que rumo que a gente está indo socialmente. Porque quem tem uma sensibilidade um pouco mais dilatada vai ver o que no mundo sutil a gente está criando nas grandes cidades, nas grandes empresas, no mundo, né? Com essa sintonia toda que a gente vai gerando. Então é uma forma de você ver na prática que é muito importante mesmo essa questão do equilíbrio, da fraternidade, do amor e, enfim, da busca espiritual, independente de rótulo. E você, a pergunta é do Rafael Zen. Yuri, se você pudesse fundar uma escola do zero com total liberdade pedagógica para criar, como seria essa escola ideal? Ixi, nossa, eu vou precisar fazer um vídeo de 3 horas para falar. Começar essa pergunta, tipo, vai! Quero muito. Vai ser uma mistura de Hogwarts com escola extraterrestre, com os melhores métodos aqui da Terra. Podemos começar agora mesmo? Aliás, eu estava falando isso ontem. Existe um grupo de pessoas que eu tô ligado, muito seleto, muito pequeno, para não ficar uma coisa muito que saia do controle, mas inclusive de pessoas que estudaram comigo lá no parque. A Paola tá junto, ela não estudou, mas enfim, em que a gente tem esse plano sim, que devagar a gente está elaborando um projeto de uma escola completamente diferente. Eu fui fazer pedagogia para conseguir o diploma, para conseguir fazer uma escola diferente. Porque eu tinha um grupo de amigos que a gente tinha esse ideal e a gente falou assim, bom, então alguém precisa fazer pedagogia, porque sem um diploma de pedagogo a gente não vai construir escola nenhuma, né? Eu falei, então deixa que eu vou lá e eu consigo esse diploma. Consegui o diploma, fiz a pedagogia na Unicamp, me formei como educador e estou só aguardando o tempo trazer os recursos, amadurecer a ideia, mas uma escola completamente focada nas necessidades reais do ser humano, de uma forma holística, integral, sensível, verdadeira. Não é só aquela educação para o futuro, porque o futuro pode ser que não chegue, amanhã a gente não sabe se a gente vai estar aqui, mas é aquela educação para o agora também, que seja pleno, que seja gratificante, que seja, sabe, uma valorização do ser que está ali na sua frente de uma forma muito inteira, muito sinérgica. Enfim, trabalhando coisas que hoje em dia a gente não vê em muitas escolas, o ambiente completamente diferente, o formato da escola, o formato das salas, porque o ambiente também educa, também ensina. Se você está num ambiente gostoso, com uma arquitetura pensada, você tem uma vivência diferente. Se você está engaiolado numa sala de aula, tudo cinza, com grade na janela,
30 alunos um atrás do outro, é outra experiência. O número, a saturação de crianças por sala, a valorização não só das crianças, mas a valorização do educador e dos educadores, porque isso é importante. Eu acredito numa escola que dá salário bom para professor. Ah, Yuri, que coisa superficial, você está falando de espiritualidade, está falando que tem que dar dinheiro para professor. Estou falando sim, você que tem um emprego, vamos ser verdadeiro. Você não se sente valorizado, incentivado, se você tem um reconhecimento de troca material também? Diante de todo o esforço e dedicação, isso incentiva. Pega as escolas lá enfim, Finlândia, etc. Você vê a questão da remuneração. Honestamente, professor tinha que ganhar mais que deputado. E se a gente conseguir um método, um meio para fazer isso, a gente vai fazer. Não sei se a gente vai conseguir, mas é um dos ideais. Para ter essa valorização real da educação. Professor tem que ser tratado como professor. Não acima dos outros, mas com a dignidade que ele merece. Se você não dá esse estímulo, esse tesão para o educador, ele está só sofrendo, indo dia após dia lá, recebendo reclamação, aluno que também não se comporta porque está tudo saturado, não tem um ambiente que acolha aqueles alunos, a coisa explode mesmo. Gente, a gente está criando uma bomba relógio, sabe? Falam muito em educação integral, né? Vamos deixar as crianças o dia inteiro na escola. Não é deixar o dia inteiro com a mesma qualidade? Então você está piorando, melhora a qualidade. Depois você pensa em estender. Ou você está pensando na escola só como um depósito de criança, de pai que não quer ficar com o filho. Então vamos repensar isso também? Qual que é o papel da família junto? A gente começou falando de família. Mas vamos repensar então a sociedade de uma forma mais ampla. Então aí, é uma conversa longa. E esse canal já é um início, né? Eu sinto forte essa energia mesmo. Educacional, Sim. No Atma Vidya e... Tem alguns vídeos aqui sobre educação, tem uma palestra minha aqui sobre educação e mais pra frente, se Deus quiser, se for a vontade dele, a gente vai trazer mais material e quem sabe conduzir mais essa discussão aqui também com todo mundo. Obrigado pela pergunta. Próxima pergunta. A próxima pergunta, mais de uma pessoa fez também, então vou trazer aqui, né, resumindo, trazendo o que te aproximou do druidismo, desse caminho druida, se você puder falar um pouquinho dessa... O druidismo, eu acho que é uma ancestralidade minha. Eu acho que tem muito essa questão da ancestralidade e tem também, eu acho que até uma ligação, assim, até questão familiar, né? Você pega, por exemplo, eu ter nascido num berço espírita. Eu nasci no centro espírita Allan Kardec. Allan Kardec é o nome de um druida. E você conheceu o druidismo pelo druida que o Allan Kardec foi? Não. Só para esclarecer, porque tem gente que vai... O que ele está falando? Não. Allan Kardec não é o nome do codificador do espiritismo. É o professor Hipólito Rivaio, enfim. O Allan Kardec é o pseudônimo dele, porque ele também era um pedagogo e ele tinha uma vasta obra na área da educação e para separar a obra espiritual de educação, ele criou um pseudônimo, que é Allan Kardec. E de onde que veio esse pseudônimo? Numa das sessões lá em Paris, ele recebeu a orientação de um espírito guia ali na sessão, de que ele havia sido também um antigo druida, na época das Galhas, lá provavelmente na região da Armórica. E que ele havia tido o nome, a gente não sabe se foi ou não, mas enfim, de Allan Kardec, o druida Allan Kardec. Então ele usou isso como um pseudônimo para separar a obra espiritual dele, de codificação do espiritismo, da obra pedagógica. Então assim, você vê uma ligação já ali. O próprio Kardec, ele traz em alguns volumes da Revista Espírita, que foi uma das obras que ele fez ali, questões de comparação entre espiritismo e druidismo. E um outro grande precursor ali do espiritismo, que foi Leon Denis, né? Junto com Kardec um pouquinho depois, mas ele também tinha uma ligação muito forte com o druidismo, se reconhecia também um druida reencarnado, escreveu o que ele dizia ser o livro mais importante da vida dele antes de desencarnar, que foi O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Em muitos centros espíritas o pessoal rechaça isso, fala, imagina, ele estava velhinho, ele não sabia o que ele estava falando. Por quê? Porque ele faz uma ode ao druidismo. Ele mostra como aqueles sábios do passado, aquela eco-espiritualidade,
trazia raízes muito importantes, inclusive para o espiritismo. Ai, que lindo. É um ancestral do espiritismo. Sim. Né? Então você tem isso ali no cenário inicial da coisa. Existem outros, por exemplo, eu não sei confirmar isso, mas o Valdo Vieira, né, para quem conhece, estuda a questão de projeciologia, não sei como que ele chama, projeciologia, enfim, projeção astral lá do Valdo, que ele criou até o instituto lá no Sul, se eu não me engano, ele se dizia, inclusive, ser o espírito Zéfiro, que auxiliava Kardec naquela época, e Zéfiro também era um druida lá do passado. Então você vê que o próprio movimento espírita tem muita gente que vem lá de trás, e não só o movimento espírita. Tem muito druida, muita druidisa reencarnada hoje em dia aí, que só basta ver uma coisinha de coisa celta, uma Lorena McKennitt tocando, que já vem o negócio, assiste Brumas de Avalon e já fica... Porque isso é natural que exista. Tem até, eu não estou falando isso aqui para confirmar, porque às vezes eu comento, que alguém comenta e tem gente que acha que eu estou defendendo. Não estou defendendo. Não vem comentar que, imagina, não é. Mas existe no movimento espírita atual um grupo que defende que Chico Xavier é reencarnação de Allan Kardec. Uhum. Não estou falando que eu acredito nisso, nem que eu acredito, nem que eu não acredito. Eu simplesmente não tenho elemento para te dar uma resposta. Não tenho. A princípio, quando eu era mais novo, eu falava, imagina, não tem nada a ver com a personalidade do Chico, com a personalidade do Kardec, imagina. Depois eu ouvi algumas pessoas que me deixaram com uma pulga atrás da orelha, apesar de eu não aderir a nenhuma tese, mas enfim, existe essa coisinha, né? E aí, às vezes eu fico imaginando, eu falo, não sei se talvez não seja, mas e se for, às vezes o Chico, se o Chico for a reencarnação do Kardec, então o Chico também devia ser um druida lá atrás, e tem uma coisa, eu nasci por conta do Chico. O Chico falou pro meu pai num centro espírita chamado Allan Kardec, que nesse centro Allan Kardec meu pai conheceu minha mãe e eu nasci. Então, se for verdade, eu não sei se é verdade, eu não tenho como te falar que isso é verdade. Simplesmente não tenho. Mas sabe esse negócio de você ficar imaginando, vai que, né? Aí eu falo, porra, se for isso, se fosse isso, não sei... Olha a ligação, zona, né? Uhum. Que vai buscando uma coisa e se conectando com a outra, né? Não sei, não posso te afirmar absolutamente nada nesse sentido. Nunca ouvi da espiritualidade, nenhum é ou não é, eles não falam sobre isso, mas é coisa de criança mesmo, de você ficar imaginando, e se for, né? E se não for, também não muda nada. A ligação é aqui no coração, acima de tudo. Mas eu acho que é isso. E não só isso, mas, por exemplo... Os que eu sei, assim, da minha geração, tem muita gente que veio, muitos amigos, inclusive que tem trabalhos públicos aqui, que vem dessa raiz. A própria Paola, se eu estiver enganado, você me corrija. Mas você pega, assim, grandes amizades que eu tenho. O Guilherme Romano aqui tem essa mesma ancestralidade. O Hélio Gabriel, lá do sul do Canal do Pava, tem essa mesma ancestralidade. A gente já conversou muito sobre isso. E a gente vai indo, vida após vida, continua a mesma coisa, a mesma essência. Ressignificando ela, aperfeiçoando, harmonizando, claro. Que não é uma coisa que se prender ao passado, mas... Mas atualmente, assim, observando as nossas conexões, né, mais próximas mesmo... É basicamente tudo druidista que tá por lá aí, do passado, é verdade, mas é verdade. Não é fantasiando, não é romanceando, não. É fato isso. E a gente fala isso sem nenhum pingo de orgulho. É preto no branco. É uma observação. É uma observação. Mesma coisa que dizer, ontem eu comi arroz. Só um fato. Tem uma pergunta que fizeram aqui, já que você comentou, né, disso. A pergunta é da Niolane, já trazendo essa energia druídica. Se você ainda tem contato com o Nolando e os demais espíritos que orientaram você nos livros que você escreveu, que você psicografou. Tenho algum contato com esse espírito que se apresentou primeiramente como druida, escreveu sobre os druidas através da minha psicografia. É importante dizer que, apesar deles trazerem essa apresentação, não é com o apelo de você se prender muito a isso ou a forma deles. O Nolando, por exemplo, a primeira vez que ele apareceu para mim, ele não tinha forma nem humana, era um jorro de luz, uma presença luminosa muito forte, muito forte, muito forte. Ele começou a aparecer em forma humana depois que eu
eu peguei um dia, eu fui fazer uma pintura. Falei, quero pintar um druida. E eu pintei um druida. E aí eu gostei tanto, me identifiquei tanto com aquilo, que a próxima vez que o Nolando veio, ele se apresentou daquela forma para me agradar. Isso tem muito no plano espiritual. Às vezes a pessoa é católica e ela tem a percepção. Então o mentor da pessoa, um guia ou alguém que vem, se apresenta na forma de um anjo da guarda. Às vezes pode plasmar uma asa, eles geralmente não têm asa, mas eles podem plasmar. Eles entram no contexto da pessoa por humildade, porque é uma linguagem de referência que aquela pessoa consegue acessar, consegue ficar fácil para ele se aproximar e se fazer perceptível. E aí, o que aconteceu? Quando ele começou a se apresentar assim, eu achei curioso e falei, poxa, né? Aí, outros médiuns que estavam perto de mim começaram a ver ele da mesma forma. Ele falava, viram ele e depois que viram o quadro que eu pintei, falaram, ué, mas esse cara estava do seu lado. Eu falei, porque ele começou a se apresentar, não porque ele seja assim, mas porque é uma coisa que se conecta. Tenho visto, não é talvez seja uma presença frequente, mas que eu não registro tão frequentemente. Às vezes eu percebo, acho que você já chegou a ver ele, inclusive, né? E de vez em quando ele aparece, nem sempre com essa função druídica, porque vocês têm que entender assim, no plano espiritual, nos planos mais elevados, não tem esse negócio de rótulo religioso, de divisão religiosa. É tudo uma frequência de irmandade em prol do amor, em prol da elevação da consciência, em prol da humildade, da verdade, da sacralidade da vida. Às vezes eles se conectam, essas referências culturais, por conta de alguma necessidade específica. Nolando, por exemplo, ele veio escrever sobre os druidas. Então ele se apresentou de uma forma que conectava, que remetia ele também a uma encarnação passada, que de alguma forma se conectava comigo. E aí o trabalho pôde se apresentar. Isso não significa que ele fica fazendo ritual druídico lá no plano astral, né? A gente nem sabe as reencarnações que ele teve depois, como que ele está hoje. Mas de vez em quando ele se apresenta assim. E é muito interessante que esses espíritos, eles se apresentam de uma forma muito humilde e discreta. Eles não gostam que eu fique bajulando eles ou desviando a minha atenção para eles o tempo todo. É sempre, na medida do possível, para me orientar em coisas pontuais. Também não é tomar o meu livre-arbítrio para eles, eu tenho que fazer por mim. Às vezes dão algumas dicas pontuais, mas sempre com essa intenção de que eu possa me elevar ao amor e buscar Deus acima de todas as coisas. Eles são mensageiros do Altíssimo, são mensageiros de Deus. E falo, inclusive, sempre que você perceber que a gente está se desviando disso, desconfia, porque talvez nem seja a gente. Porque tem isso também. Mediunidade não é só, eu vi o espírito, é o anjo. Não, tem muita gente que se disfarça de anjo para enganar quem está aqui. Né? Então, tem que ter um certo cuidado com isso, mas sim, de vez em quando ele aparece porque é uma presença familiar, inclusive. Mas sempre nessa questão de elevar a energia, de trazer um bálsamo, de trazer um encorajamento, de trazer uma luz, de levar a gente para incentivar essa comunhão com Deus, que não tem rótulo, ele não vem falar em nome do druidismo. Emmanuel, por exemplo, no Chico. Emmanuel, ele se apresentava como senador romano. Mas tinha um porquê. Segundo Chico, ele havia sido Manuel da Nóbrega, um sacerdote católico antes um tempo mais recente. Era um sacerdote também, às vezes ele poderia trazer uma mensagem. Inclusive a mensagem de Emmanuel é completamente cristã, referência cristã. Era um padre. Né? Mas o que a espiritualidade faz? Nesse caminho grande de evolução, que a gente vai aprendendo, vai encarnando, vai vivendo essa experiência, eles vão pegando aquilo que eles aprenderam, na referência que eles têm, mas sempre transcendendo os rótulos para colocar a mensagem maior que é de amor na nossa vida. Os rótulos existiram por conta de referência, de cultura e tal, mas eles transcendem isso. Na espiritualidade superior não tem ninguém brigando por conta de religião. Não tem. Quem briga por conta de religião é coisa nossa, é ignorância nossa, é preconceito, é fanatismo, é falta de empatia e essas coisas tortas que você vê por aí, que não precisa nem falar muito, que enfim. Mas de vez em quando ele está presente, sim. Inclusive, até comentar com vocês, quando eu estava com o Hélio, que eu comentei aqui, o Hélio Gabriel, o Hélio já chegou a ver o Nolando, a gente teve algumas interações nesse tipo, e o próprio Nolando comentou uma coisa com o Hélio na época, que eu estava junto ali com o Hélio,
ele falou uma coisa que é muito verdadeira e que resume a atuação desses seres. Ele falou assim, olha, busque a luz e a gente vai estar presente. Agora, busque a gente e você não vai nos encontrar. Então, a presença espiritual de amparo e proteção é consequência de uma busca maior, que é essa busca de Deus. Porque eles são mensageiros de Deus, independente do rótulo, da forma, se aparece com asa, se não aparece com asa, se adequa ao contexto cultural, religioso de quem está vendo para não causar conflito, transtorno. Né? Por exemplo, se um ser desse vai se apresentar para uma pessoa católica, muito católica, você acha que esse espírito vai falar de reencarnação? Provavelmente não. Não porque não exista, mas porque para que criar polêmica na cabeça do cara ali, que ele está muito bem no caminho dele, para ele não precisa saber disso agora, não faz a menor diferença. Então ele vai abordar outra coisa. Talvez se apresente como um anjo da guarda, se apresente como um santo, não sei. Né? Mas o plano espiritual trabalha em nome do amor. Isso transcende os rótulos. Isso, na realidade, é um zoom do que é Deus, né? Porque, para mim... Porque se a gente, por exemplo, pensar que a gente pode ter o mesmo mentor, o mesmo anjo da guarda, a gente só dá nomes diferentes para ele, é a mesma coisa Deus, né? Deus tem vários nomes, mas na realidade ele é um só ali, é a mesma luz. Exatamente. Próxima pergunta. É do Rafael. Gostaria de saber se vem livro novo por aí. Parece que na live com Valdemar Falcão, você comentou que estava trabalhando em alguns textos. Pode dar um spoiler pra gente? É coisa dos celtas, dos tibetanos ou outro assunto? Se for a vontade de Deus, sim. A minha parte eu tenho feito. Principalmente livro mediúnico, eu só publico quando eu tenho autorização. Quando vai ser bom para alguém. Livro mediúnico você não publica para mostrar que você publicou livro mediúnico. Se aquilo puder trazer um bem, puder trazer um alívio, puder fazer alguém respirar com um pouco mais de tranquilidade, é para isso que ele existe. É um alento. Então, por isso que a gente depende da espiritualidade maior. Próxima pergunta do Silvio. Considerando que o dia de hoje celebra, na verdade, né, foi o Guru Purnima, pergunta a respeito de gurus e mestres que influenciaram positivamente a sua caminhada espiritual, né? Quem são esses principais gurus que você... Eu vou falar todos, vou colocar todos numa mesma horizontal, embora alguns tenham uma influência mais forte, mas eu acho que se a gente perceber que é Deus se manifestando através de diversas máscaras, né, de diversos intérpretes, diversos, né, disfarçados, não tão disfarçados, né, porque quando o amor vem puro, você vê Deus na pessoa, né, principalmente quando você consegue ver Deus em você, você vê no outro, você vê só coisa ruim em você também vê no outro. Mas vamos ver. Jesus. Maria de Nazaré. Buda, Siddhartha Gautama. Krishna. Chico Xavier. Professor Hermógenes. Padmasambhava. Milarepa. Maria Madalena. O próprio Kardec. Lahiri Mahashaya, Mahavatar Baba, de Paramahansa Yogananda, Swami Sivananda. Nossa, o próprio Sai Baba. Gente, é tanta que eu tô até olhando ali o Divaldo Franco. Gente, quanta gente boa. Nossa, muita gente boa. Mas acho que esses daí, os principais, enfim, muita gente. E a próxima pergunta é qual o principal ensinamento que todos eles trouxeram para ti de alguma forma, assim, essa mensagem? Amor e Deus. Viva no amor e busque a Deus. Busca a Deus acima de todas as coisas, não de uma maneira bitolada e fanática, porque não é isso. Você está vivendo o seu dia a dia com harmonia, você está buscando Deus. Não é ficar ajoelhado no milho o dia inteiro rezando, não é isso? E não fazer as coisas do mundo. Não, fazer as coisas do mundo com consciência também é buscar Deus, porque Deus não está separado disso aqui. Buscar Deus por meio de um processo de autoconhecimento, onde você vai perceber que a sua natureza real é uma unidade com Deus, que
Você e o Pai têm essa ligação de unidade, que não está separado, que não está para te julgar, que é um Deus de amor, que Ele está consciente, que não é uma abstração, uma energia abstrata que está por aí, um negócio que não... Não. Ele conhece você pelo nome, sabe dos seus problemas, é seu melhor amigo ou amiga. Porque você pode também interpretar essa realidade maior como a mãe divina, né? E eu acho que é aquilo que Gandhi falou, se todos os ensinamentos fossem perdidos, queimados, enfim, e sobrasse apenas o sermão da montanha, não teria perdido nada. Incrivelmente, todos eles vêm trazer a mesma essência, de diversas perspectivas, tipo um elefante aqui, cada um está descrevendo o elefante de um jeito. E por que cada um está descrevendo um elefante de um jeito? Didática. Porque cada um deles vem num contexto, para um povo, com um histórico, com uma cultura, e precisa trazer uma abordagem. Então, se você consegue ter um leque cultural que você aprende humildemente com todos, sem preconceito, filtrando, claro, aquilo que é bom, questionando, claro, mas você vai perceber que esses grandes mestres estão todos convergindo para o mesmo lugar. E quando você descobre esse mesmo lugar dentro de você, por experiência direta, aí acabam-se os preconceitos religiosos. Então, todos eles vêm trazer para mim uma perspectiva diferente desse grande elefante. Às vezes, a perspectiva que eu estou olhando aqui não me dá uma visão que eu preciso para o momento da minha vida. Eu preciso entender que o elefante não é só o rabo, que tem a tromba também. E aí vem um outro falando, oh, não, é aqui, ó, olha por esse outro ângulo. E eles estão falando da mesma coisa. Estão falando da mesma coisa. Claro que isso não significa que é um oba-oba espiritual, né? Eu tenho o meu ancoramento, né? A minha tradição, a minha ligação firme, mas eu também tenho essa postura de ouvir todas as partes e fazer esse trabalho de síntese, que eu acho que é o trabalho do homem do mundo novo, da mulher do mundo novo. A globalidade, a globalização não é só internet, não é só comércio, é mente, é coração e é alma. A gente está no momento de começar uma alma globalizada. Isso é o mínimo que a gente tem que aprender para o início desse novo milênio. Deus é muito generoso, Ele não é exclusivista, não é só a sua religião que está certa. Por que é a sua? Justo a sua? De tanta gente, só a sua está certa, só a sua. Olha que coincidência, é a sua. Não é nem é a sua. Isso chama egoísmo. E o egoísmo é o principal entrave contra a transcendência real, ao amor. Quantas perguntas maravilhosas. Agora a próxima. Compartilha o seu top 3 de leitura ultimamente, de livros. Putz. Do momento. Do momento? O momento está sendo o Bhagavad Gita, o Novo Testamento e o Grande Enigma de Leon Denis. Do momento. do momento. Como é para você lidar com as potências feminina e masculina e yang em você? Isso é um assunto maravilhoso. Porque quando você vai para o caminho da meditação, a meditação, ela traz uma proposta, inclusive, de você harmonizar essas duas polaridades dentro de você. E isso é uma coisa que vai acontecendo ao longo da evolução. Quanto mais a gente vai evoluindo, a nossa consciência vai se integrando, mais essas polaridades estão em harmonia dentro da gente. Tem gente que fala assim, imagina, esse negócio não é comigo não, porque eu sou muito macho. Eu sou machão, eu só tenho a polaridade masculina. Está em conflito. Porque o homem integral, o masculino sagrado, é aquele que está revestido, está atuando na fisicalidade ou na polaridade masculina, mas em harmonia ou buscando harmonizar e integrar dentro de si a polaridade feminina. Isso não significa necessariamente que o pessoal sempre leva para o sexo, né? Então vai virar bissexual. Não, isso não tem nada a ver. Harmonizar as duas polaridades é harmonizar as duas polaridades em nível de consciência interno. A praticidade com a sensibilidade, a razão com a emoção, tudo isso dentro da gente. E esse é um equilíbrio que eu busco, sim. Que eu até você me corrija, eu posso estar errado. Eu percebo que buscar harmonizar isso em mim, ter um masculino com o feminino acolhido e integrado, me faz, não sei, você me responda, mas eu acho que isso me torna talvez até um companheiro masculino melhor dentro de uma relação. Sim, com certeza. Olá, hein? Não vai falar de nada. Isso serve para todas as relações, né? Para todas as relações. Sim. Isso deve ser integrado, sim, em todo mundo. A próxima pergunta, dando continuidade a este vídeo,
você lida com momentos de mediunidade mais sensível neste contexto atual de isolamento e pandemia? Rezando muito. Rezar bastante, orar, fazer prece, seja o nome que for, meditar e assim, fazer do dia uma oração, buscar manter essa conexão o máximo possível, vigilância constante, trabalho constante, mantenha-se ocupado com alguma coisa, né? E criar um ambiente agradável, de harmonia à sua volta. Esse é o momento em que a gente está tendo que aprender de uma forma mais urgente, né? Mas assim, sempre tem as dificuldades para todo mundo, né? Se você for perguntar lá pro Divaldo Franco hoje em dia se ele tem o dia a dia dele é completamente harmonioso, que não tem nenhuma interferência que ele capta, é mentira. Até ele fala isso, né? Então, assim, saber lidar com paciência, lembrar que a vontade de Deus prepondera, se aquilo foi permitido, também Deus permitiu de alguma forma para que a gente pudesse crescer. O que eu posso fazer diante disso? E me humildar, saber que eu não tenho poder, né? que eu preciso de ajuda, né? Que eu preciso me corrigir, que eu preciso... Porque aquilo que eu sintonizo, às vezes, que me desagrada, é reflexo, às vezes, do que eu tô aqui dentro, né? Às vezes não, às vezes você está num momento mais cansado, né? Você tá saco cheio, quer deitar no sofá e numa dessas você baixa um pouco a sintonia e acontece alguma coisa ali que, enfim, né? Mas ir buscar oração, bastante oração. Oração parece uma coisa antiquada, né? Coisa de vó, mas a avó tinha razão. E a gente vai percebendo isso com o tempo. Antes eu não acreditava nisso. Mas orar bastante, pedir bastante proteção, na humildade, buscar esse negócio da humildade é importante. Porque se a gente se coloca muito presunçoso, os próprios espíritos, a própria espiritualidade que nos protege se afasta. Porque olha pra gente e fala assim, nossa, você é tão bom, pra que você precisa da gente? Então, oração na humildade, trabalho, buscar criar um dia a dia harmonioso, vou fazer uma comida, faz com consciência, não ficar muito ocioso, deixa eu ler alguma coisa, né? Se eu estou ocioso, opa, deixa eu meditar, estou com tempo livre, ótimo, vou meditar, né? Vou buscar me manter em atividade, uma alimentação adequada, esse negócio de ficar aí muito sem fazer nada e comendo só porcaria ou coisa muito sutil, não, coma coisa que te traga para o corpo, saudavelmente falando. Isso é importante para aterrar, é importante que a percepção não fique muito dilatada também. É importante ela estar equilibrada para você não perceber tudo o tempo todo, que aí também não dá, né? Mas que você esteja mais presente também no mundo físico. Então fazer exercício físico, começou a sentir alguma coisa, vai, corre, pega uma bicicleta, faz uma flexão, busca servir, liga para sua avó, para sua mãe, ou posso te fazer um doce e tal. Isso tudo vai movimentando a energia, vai canalizando a energia e vai criando uma sintonia positiva à nossa volta. E a mente sempre no vigiar e orar. Tenho moral para falar isso? Não tenho moral para falar isso, ninguém tem, eu acho, mas é o que eu busco fazer e quando eu faço dá certo. Próxima. Essa pergunta, agora foi a Ana Júlia que fez. Agora a próxima, Beca Gabi. Yuri, tanto você como a sua parceira já se imaginaram tendo filhos? Se tivesse, como educaria esse filho, essa filha em meio a limitações e desafios que a Terra impõe? Sim, já. Sim. Acho que se você também falar disso. Quer responder essa que eu acho que responde. A gente conversa sobre isso, é claro que eu não posso falar antes de ter experiência, mas a gente vai buscar sim criar todo um ambiente, todo um contexto favorável a um desenvolvimento mais saudável para aquela criança. Isso significa sim filtrando muita coisa que é considerada normal aí fora, uma normose mesmo, não no sentido fanático de isolar a criança, imagina, não é isso, mas é tentar pelo menos dar o exemplo. Aquilo que eu falei, que eu aprendi com a minha família. Eu não posso obrigar a criança a gostar, não gostar, mas ela vai viver num ambiente em que nós vamos tentar criar uma harmonia aqui com o nosso exemplo. Esse talvez seja o melhor que a gente possa fazer. E dar estímulos e referências que a gente considera adequado, saudável, importante, para que ela esteja ali no meio daquilo. Agora, tem o livre-arbítrio dela, mas vai ter o nosso amor muito consciente de, estamos proporcionando e fazendo a nossa parte. Acho que é isso, né? Em resumo. A próxima pergunta é do Rafael e ele
diz assim: quais experiências que para você aceleram o crescimento espiritual e as experiências que atrasam ou estacionam a ponto da espiritualidade se afastar ou deixar a gente com as nossas próprias, com o nosso próprio livre-arbítrio e seguindo? Acho que a gente está sempre crescendo, mesmo quando a gente pisa na bola. Não acredito que a gente volte para trás, talvez a gente fique estacionado no lugar, mas sendo mais objetivo, mais direto, eu acho que assim, coisas que ajudam. Meditação. Trabalho no bem, a gente poderia destrinchar e questionar, porque o bem é relativo, blá, 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 mas você entendeu o que eu falei? Trabalho no bem. Vai buscar fazer alguma coisa que faça bem para alguém, de alguma forma, de algum jeito, enfim. Né? E ainda que você não consiga fazer muita coisa, pelo menos ligue uma câmera e fale alguma coisa legal que possa ajudar alguém a se sentir bem, sei lá. Mas enfim, buscar ser útil, oração, humildade, estudo e buscar trabalhar o nosso papel humano. Aqui tem gente que acha que uma forma de se espiritualizar é se afastar do mundo e é negar as coisas aqui. Eu achava isso na adolescência e a experiência me apresentou o contrário. Buscar aquilo que eu falei, buscar estar consciente nas suas relações, no seu dia a dia. Você não precisa levitar, você não precisa materializar as coisas. Se você conseguir trazer um dia confortável para quem está do seu lado, um pouquinho que seja, isso tem um benefício gigantesco no caminho espiritual que a gente nem imagina. Nem imagina. São coisas simples. Então eu acho que isso, principalmente meditação, colocaria em cima de tudo. Meditação, para você se conhecer, para você conseguir transbordar isso honestamente. Oração, para criar essa sintonia. O trabalho, o estudo, o dia a dia, essas coisas todas. A arte, a gente poderia falar da arte, a risada, o bom humor, Eu acho que tudo isso. Sempre a verdade nisso que você está fazendo. Não adianta meditar para falar que eu meditei. Vou meditar? Deixa eu me colocar inteiro aqui. Sim, agora do Gustavo. De onde surgiu o seu interesse pelo yoga? Como tem sido a sua trajetória? Pelo yoga, o meu pai é um yogi. Ele se interessou pelo yoga também, deu essa referência, mas eu não me interessava. Mas tinha os livros, até que um dia a espiritualidade me sugeriu ler a autobiografia de um yogi, e aí fez assim, bum. E aí eu me identifiquei avassaladoramente com tudo aquilo, avassaladoramente. E dediquei os próximos mais de 10 anos da minha vida exclusivamente àquilo. E até de uma forma que eu já não faria, que foi até de uma forma mais radical, de todo dia ir meditar no meio do mato, passar horas ali com a formiga picando a sua bunda, e indo atrás de suame, isso e aquilo. Foi assim, um mergulho na coisa. Mas acho que foi esse o contexto. Agora sobre o canal, tem duas perguntas aqui. Uma do Luiz Felipe. Bom, como você lida com mais de 100 mil pessoas te amando, te acompanhando? Qual a sensação no peito que dá? É esquisito. Eu vou ser sério. Eu tô falando com você, tô falando com uma pessoa. Tem um inscrito aqui, ó. É uma abstração meio complicada. É muita gente. Primeira coisa, nem que eu quisesse, não dá para eu fazer isso subir muito a minha cabeça. Porque é muita gente. Se eu ficar me conectando, se eu ficar me subindo muito a cabeça, até por conta da questão da sensibilidade, é muita energia, é muita gente. Então eu tenho que saber separar as coisas. Eu não posso ficar aberto, recebendo coisa de todo mundo o tempo todo, atendendo todas as expectativas, senão também eu não dou conta do que eu preciso fazer no meu dia a dia. Já tentei fazer isso, me danei. E entendi que eu preciso separar as coisas, Mas eu tento levar primeiro na gratidão, abstrair um pouco, não deixar isso subir muito. Tipo, eu tô fazendo o vídeo como eu fazia com um inscrito, tá? Tento melhorar, claro, mas eu acho que é isso. E como eu busco entregar o trabalho para Deus o tempo todo. Então Deus é o uno, é acima de número. Mas eu fico feliz pelo trabalho e por a gente estar num momento do planeta em que esse tipo de mensagem chega a esse número de gente. Isso me deixa satisfeito. Mas é isso. Como é que você faz com 100 mil, Pensando bem,
eu deixo pro gerente. Eu falo assim, olha, eu não tenho 100 mil inscritos, quem tem é Deus, eu já entreguei esse trabalho para Deus, já pus, inclusive, quem eu coloco muito à frente desse trabalho, inclusive Maria de Nazaré. Então, se tem 100 mil inscritos, é ela que tem, é Maria, é Deus, são eles que têm, eu só estou aqui ligando a câmera e fazendo a menor parcela desse trabalho. Então, não é comigo. Não é muito comigo, porque esse trabalho não diz respeito a mim. Tanto que não tem nem meu nome aqui no canal, como o nome do canal. Apesar de eu estar fazendo o trabalho aqui, mas acho que você entendeu. É meio assim que eu lido com a coisa. Também sobre o canal. O que você sente de mais valioso nessa troca com o canal? Se você traz esses ensinamentos pra gente, mas você sente falta se você não tem esse trabalho no canal e você se alimenta com essa troca também? Existe um... A minha sensação em torno disso é de dever. É o que eu sinto, eu não sei te explicar. É aquilo que eu falei, algo além de mim, que eu não sei te dizer. É de dever, eu preciso fazer. Eu preciso estar aqui fazendo. É algo muito grande, talvez um compromisso muito grande que minha alma assumiu. Até antes de estar aqui. E você também aprende com esse processo? Aprendo muito com esse processo. Muito com esse processo. Muito, muito. Muito, muito. Porque a gente aprende muito aqui no canal. Que seja recíproco. Bom, em que ocasião você se sente mais próximo da realidade absoluta de Deus? Na meditação. Espero que eu evolua e cresça o suficiente para que não tenha mais essa distinção, que eu sinta isso completamente no meu dia a dia o tempo todo. Quais são os seus principais hábitos ou disciplinas neste momento da sua vida? Rezar bastante. O dia inteiro. Meditar. Cozinhar. Maravilhosamente. Gravar de vez em quando. Tocar harpa, violão, cantar, acender a lareira. Passear no jardim. Contemplar a natureza. Dar banana pros macaquinhos. Dar banana pro sagui aqui da frente. Tentar fazer amizade com os gatinhos da vizinhança aqui, que a gente tenta atrair, nem sempre dá certo, e com os bichinhos, mas assim, eu gosto de valorizar as coisas muito simples mesmo, porque me dá muito prazer isso tudo. E estar junto com a Paola, trabalhar um pouquinho, estudar, receber a família, ir visitar os familiares aqui agora na quarentena tá meio complicado, ligar pra minha avó, falar com ela... Tomar um sorvete de limão, um suco de melancia, fazer uma laranjada. Cara, é esse tipo de coisa que me satisfaz. Dirigir meu Fusca. Como você se imagina a sua vida daqui 30 anos? Daqui 30 anos eu já vou ter barba branca? Acredito que sim. Ah, então eu vou estar com a barba branca até o umbigo aqui assim, ó. Esse era meu sonho de infância. Ah, eu não sei. Daqui 30 anos, bom, se os meus planos derem certo e forem de acordo com os planos de Deus, talvez a gente esteja com a escola, o trabalho esteja mais maduro, tenha uns livros publicados, a família esteja mais consolidada, mas também não dá para passar muito carro na frente dos bois, né? Tenho a minha vontade, mas tenho a vontade de Deus e espero que eu consiga, daqui 30 anos, estar conectado a essa vontade, talvez um pouquinho mais, e que eu não me desconecte tanto. Eu acho que esse é o principal. Se eu conseguir isso, eu acho que o resto vem por acréscimo. Amém. O que é ser um mago para você? Essa é a minha pergunta. Um mago? Aham. Eu gosto muito do arquétipo do mago. E às vezes o pessoal confunde esse negócio do mago apenas com envolvimento com esoterismo muito complicado. Eu acho que não, o mago é um arquétipo, né? Você vê, quando Jesus nasce, quem é que vai visitar ele? São os sacerdotes? São os fariseus? São quem? São os médiuns, padres e pastores da época, né? Que não era, mas enfim, você está entendendo? Vai o governador, vai Herodes. Não, Herodes manda matar Jesus. Quem é que vai visitar Jesus quando Jesus nasce, quando a luz crística nasce? Os pastores, ou seja, aqueles simples de coração,
né, na humildade, e os magos. Então, o mago, na verdade, é esse grande buscador que não se prende necessariamente a um lugar, mas é o amante da poesia da vida, da poesia da espiritualidade, né, que junta esse conhecimento e prática do visível com o invisível, considerando o invisível junto, atua. O sacerdócio dele não é só contemplação, mas é ação, porque o mago é o divino alquimista, é aquele que transmuta. O mago é o que transmuta o cobre em ouro, a experiência da vida em ouro, que busca criar, através desse conhecimento sutil, de conhecer as energias, de buscar entender as leis da vida, de buscar conexão com Deus, transformar. Você está no ambiente, criar algo positivo, criar algo amoroso. Todo mundo que atua nisso, nesse sentido, é um mago, não é apenas o ocultista. Grandes artistas são grandes magos, né? Porque estão fazendo isso o tempo todo. Né? Grandes pensadores também estão alterando a realidade dessa forma, contribuindo, né, para essa grande transmutação. E quando a gente vai para a história do Cristo, é apenas alguém com essa humildade e transcendência verdadeiras, que a gente busca, que a gente não tem, mas que a gente busca, mas que estão dispostos a sair da sua terra e seguir a estrela guia, ou seja, sair do seu comodismo, das suas verdadezinhas estreitas mentais, e está disposto a essa viagem de autoconhecimento maior, de atravessar o deserto ou os desertos, seguindo a estrela guia, a luz da consciência, a luz da espiritualidade, para encontrar o Cristo dentro, que não está separado, para buscar essa luz crística. E só quem faz esse caminho vai estar lá com Jesus, aqueles que são simples, que são humildes, e que buscam e que se propõem sair, deixar suas velhas verdades, ir para um caminho de veracidade, de questionar a si mesmo, de estar sempre disposto e de se humildar a uma criança. Porque eles atravessaram o deserto seguindo uma estrela, segundo a lenda, né, dos reis magos, para venerar uma criança. Mas o nascimento também dessa criança interna. O mago só cria a transformação e a magia se a criança estiver viva aqui dentro. Então esse é o grande mago da vida, o grande arquétipo. Esse é um arquétipo lindo e é um estilo de vida, se você for ver. Yeah! Tem muitos magos e magas que são sem saber, né? Em todas as religiões, em todas as denominações, você está transformando alguma coisa no mundo a partir de uma busca de compreender o invisível para transformar o visível, para ter uma presença que se trabalha, que traz algo bom. Você está usando essa grande magia divina da vida, por assim dizer. Sim. Então essa é a minha perspectiva. Gratidão. E lembrando, inclusive, o Nolando, quando ele diz no livro Eco dos Druidas, que ele falou a coisa que mata a charada. Ele fala assim, o grande mago branco não é aquele que sabe quando usar a magia, mas aquele que sabe quando não usar. Interessante esse negócio dos reis magos também, porque eles não só vão ver Jesus, mas eles vão levar presentes, ou seja, essa reverência à luz divina da vida. Sim. Você se prostra, você celebra a luz divina, né, na metáfora de Cristo nascendo. Você leva um presente, aquilo que tem mais preciosidade para você, você oferta. Você oferta para essa sacralidade da vida. Aquilo que você tem de melhor, de melhor, você é de melhor. De melhor, você não só espera do divino alguma coisa, vai. você oferece. É a sua relação de via de mão dupla. Exato. Isso é legal. Ai. Tanto que na saga, por exemplo, do Tolkien, quando você tem os magos ali, os Stares na mitologia do Tolkien são relativos dentro do contexto de criação do mundo ali que ele criou na mitologia dele. Os magos são uma espécie de anjos ali. São os anjos da hierarquia celestial ali que vêm para a Terra disfarçados de magos para fazer o agir da transformação deles. É claro que a gente está muito distante dessa realidade, mas serve de inspiração, de caminho e de ilustração para esse conceito do mago, ao meu ver. Uhum. Espero que um dia a gente consiga chegar lá e usar um chapéu legal também. Tem a barba branca até o umbigo. Tem a barba branca até o umbigo, claro. Maristela, fala pra mim, você dorme conectado com a fonte divina de sabedoria, amor e alegria?
Acorda com a certeza de que é uma linda, transbordante luz nesse planeta? Ou vive como uma linda criança de Deus espalhando sua luz? É a Maristela que eu penso que é? Ô, Maristela, um grande abraço, mas que alegria saber que você está assistindo o canal. Para finalizar, você poderia me dar aquele abraço maravilhoso do tamanho do sol? Maristela, um abraço do tamanho do sol para você. Com relação a tudo isso, nem sempre eu consigo, mas é o objetivo de um dia conseguir. É a tentativa. Uma bem legal aqui é do Cantante Dourado e é Grande Cantante Dourado. Esse cara, eu sou fã dele. Be in My Heart, versão dupla de nós três tarzaneando nas matas élficas. Vamos ou não vamos? Vamos! Eu tô devendo fazer uma live, Paola vai junto, inclusive, pra gente cantar a música do Tarzan, You Will Be in My Heart. É isso, né? Inclusive, perguntaram do Nolan de onde que veio essa brincadeira dessa música. É a primeira vez que eu conheci esse ser espiritual Nolan, aliás, primeira vez foi diferente. Mas eu lembro uma vez que eu tava passando por um perrengue danado e eu tava de noite no quarto rezando e entrou uma presença, tava de olho fechado, tava aqui concentrado, entrou uma presença e começou a cantar no quarto. E era esse espírito Nolan. Ele começou e ele cantava uma música em inglês. E eu falava, eu acho que eu devo conhecer essa música de algum lugar. Aí eu comecei a prestar atenção na letra que ele cantava. E eu tentei pegar uma frasezinha para colocar no Google para descobrir que música que era aquela. E a música era o You Will Be in My Heart do filme Tarzan. Sim. Eu não assisti o filme Tarzan quando criança. E diz mais ou menos o que diz. Ela demonstra um pouco da relação do plano espiritual com a gente. Né? A tradução dessa música, veja só como que os espíritos, os bons espíritos, os mensageiros divinos, você pode chamar de anjo da guarda, o que você quiser, seres de luz, enfim, tanto faz o nome, honestamente. Se é bom, se tem amor no coração, se tem luz. E só para vocês verem um pouco de como que é essa convivência, né? O que eles falam, né? Não vem só dar lição de moral pra gente. Não tenha medo, pare de chorar, me dê a mão, venha cá, vou proteger-te de todo o mal, não há razão pra chorar. No seu olhar eu posso ver a força pra lutar e pra vencer. O amor nos une para sempre, não há razão pra chorar, pois no meu coração... Tô cantando errado. Você vai sempre estar, o meu amor contigo vai seguir no meu coração. Aí, aonde quer que eu vá, você vai sempre estar aqui. Porque não podem ver o nosso amor. Aquele negócio das pessoas duvidarem da mediunidade, né? Porque o medo, porque a dor, se as diferenças não nos separam, se você está encarnado e está desencarnado, não separa. Você conhece alguma pessoa amada que está desencarnada, essa diferença não te separa dela, ela está aqui, está viva. Se as diferenças não nos separam, ninguém vai nos separar. E no meu coração você vai sempre estar. O meu amor contigo vai seguir. Não deixe ninguém tentar lhe mostrar que o nosso amor não vai durar. Não deixe ninguém tentar colocar na sua cabeça que essa ligação preciosa e amorosa com o plano espiritual é irreal, não existe ou não tem importância na sua vida. Não deixe ninguém jamais colocar isso na sua cabeça. Eles vão ver, eu sei, pois quando o destino vem nos chamar, até separados é preciso lutar o bom combate. Eles vão ver, eu sei, nós vamos provar que no meu coração, eu sei, você vai sempre estar. E juro que o meu amor contigo vai seguir. No meu coração, aonde quer que eu vá, você vai sempre estar aqui. Aqui, para sempre. Meu amor vai contigo, sempre contigo. Basta fechar os olhos, é só fechar os olhos. Quando fechar os olhos, vou estar aqui. Na versão original, que ele cantava em inglês, inclusive, eles falam algo assim, basta você olhar por trás do seu ombro, alguma coisa assim. Que de fato, geralmente, eles vêm ficam aqui amparando a gente meio que
Toma atrás aqui, né? Então, para vocês verem um pouco do néctar dessa relação com a espiritualidade, claro que não são tudo flores o tempo todo, mas o Cantante Dourado, que tem um canal aqui no YouTube, por favor, se inscreva e conheça o canal dele, que é um músico excelente, esse cara vai ser baita famoso, eu ponho todo o meu coração nisso. Ele fez uma versão depois dessa música que eu achei uma das versões mais lindas. E aí eu vivo cobrando ele pra gente fazer uma live, pra gente tocar junto essa música. Como que você conheceu o Guilherme Romano? Eu conheci o Guilherme Romano, com o Guilherme Romano entrando no meu carro lá numa avenida de São Paulo e pedindo desculpa por um dia ele ter assistido o meu canal e me julgado mal. Foi assim, ele todo arrependidinho de falar, nossa, eu assisti o seu canal, eu te julgava, eu falava que você não sabia das coisas, você não podia falar aquelas coisas que tem, hoje eu tô aqui no teu carro te pedindo desculpa. E querendo ser seu amigo. É verdade isso. Mas na verdade, antes desse momento apoteótico, a gente teve essa ligação por conta da mediunidade dele e minha. A gente tinha uma certa irmandade nisso, porque os espíritos que nessa época do yoga, que ele também estava na época do yoga, que apareciam para mim, apareciam para ele, e tinha essa troca e resolveram aproximar a gente conversou rapidamente, mas já existia aquela ligação. E aí a gente se encontrou um dia que eu fui fazer uma palestra em Diadema, lá no centro do Júlio. Nossa, o Júlio, um abraço para ele. E foi eu, o Marcel, o Dylan, e a gente combinou de pegar o Guilherme lá, que ele ia estar esperando a gente numa estação do metrô. A gente passou lá, dei aquela buzinada, o Guilherme entrou pra dentro lá do carro. E aí, antes da gente se cumprimentar, ele, cara, eu preciso te pedir desculpa desde já. E aí começou essa amizade gigantesca, que a gente é tipo irmão, enfim, irmão gêmeo perdido aí, o Guilherme Romano. Mas basicamente foi assim, bem pictória a coisa assim, ele não ia contar isso, mas eu conto. Essa também é minha. Qual pergunta você faria a si mesmo que não foi citada aqui? Qual o seu chá favorito? E qual é? Olha, agora talvez o de pétala de rosa branca, mas eu também gosto muito do de flor de sabugueiro, o de casca de salgueiro e de algodoeiro. Amei. Se você pudesse deixar uma mensagem para a vida, qual seria? Uma mensagem para a humanidade. A vida para a humanidade? Sim. Siga, leia, preste atenção naqueles que realmente tinham moral para dar alguma mensagem e deram. Leia, tá tudo dito, Jesus, Buda, Krishna e tantos outros, eu acho que eles que têm moral para dar alguma mensagem para a humanidade. Se eu tivesse essa possibilidade, que eu acredito que eu não tenha moral para dar uma mensagem para a humanidade, realmente não tenho, mas se eu tivesse, eu falaria, gente, eu não tenho nada que falar. Já foi falado, dê valor para esses caras. Porque eu acho que aquilo que eu consegui de legal na minha vida foi por me atentar ao que eles estavam falando. E dá certo. Então vamos nessa. Pega o que eles disseram. Aqui é só a gente soprando a brasa e colocando lenha e tentando seguir também junto. Acho que esse é o lance. E assistam O Senhor dos Anéis. Agora vamos para a última pergunta. E, bom, e essa história de eremita digital? Os boatos são verdadeiros, Alvo? Esse é um conceito que a gente está estudando para lançar aí nos próximos vídeos. É um conceito que tem o nômade digital, né? A gente tava brincando que a gente é meio eremita digital. E aí vou até fazer um vídeo, tem até isso programado, de criar mesmo esse conceito. Acho que ninguém criou esse conceito, né? Não vem plagiar a ideia não, aí vai que eu tô plagiando. Eu acho que não, né? Mas enfim, a gente tava brincando, né? De delinear mesmo esse conceito, né? Do eremita digital. O que é o eremita digital? Essas pessoas mais ligadas à busca espiritual. O que é o eremita? Aquele que vai de eremitério em eremitério, buscando sabedoria, né? Buscando esse caminho espiritual. E a gente está nessa era digital e a gente tem isso como
uma possibilidade de vida hoje em dia, né? O eremita digital. Tem um nômade digital que é o cara que pega a câmera, vai viajando no mundo inteiro, vai dando dica de viagem. E tem o eremita digital, que é aquele que vai de eremitério em eremitério, não necessariamente fisicamente, mas buscando, estudando e tal, e vai compartilhando, buscando aprender junto e tal, e faz isso de uma forma unida à tecnologia, né? E é um conceito que a gente veio desenvolvendo aí, também a gente fale mais pra frente para abrir esse leque de possibilidades, né, de fazeres no mundo diante do cenário atual, da tecnologia, de como aprender, colaborar e contribuir junto, enfim. É tipo isso, é mais ou menos isso daí, né? Maravilha! Agradeço imensamente aqui por esse trabalho divino, vida longa, ótima vida, próspera, alegre, encantada, todas as bênçãos. Imensa gratidão por ter respondido todas as nossas perguntas com carinho. Muito obrigado por todas as perguntas, por você estar lendo, partilhando isso. Obrigado quem teve a paciência de estar aqui com a gente. Espero que as respostas não tenham sido apenas de curiosidade pessoal, mas que eu tenha conseguido compartilhar alguma coisa que tenha sido útil para mim, que eu acho que esse é o principal aqui do canal, esse é o objetivo, essa partilha. E agradeço todo mundo que está aí, agradeço principalmente a Deus, a Maria que passa na frente, né, nesse canal aqui, conduzindo, toda a espiritualidade, todos os grandes mestres, mestras que inspiram tanto a gente, e é você que está conectado, conectada aí, a gente sabe que não é por acaso, e que Deus te abençoe abundantemente, que a Mãe Divina te coloque no colinho, assim, bem gostoso, te aperte bem macio, e que seu caminho seja iluminado por essa grande luz da vida. É isso. Pronto. Pronto? Vamos comer um pastel agora? Vamos! E que seja muita alegria, assim, nesses mais de 100 mil inscritos e sobre esses seguidores da Mãe Divina e de Deus que sejam infinitos, né? Esse amor, esse isso amor é importante. divino. A gente não precisa de seguidor pro canal, a gente precisa de seguidor para essa comunhão com a vida maior, com o amor de Deus. Ele precisa ter o máximo de inscritos possível, não é o canal. É isso. Então, imensa gratidão por estar aqui também. Obrigado. E por você também estar aqui. Por você também estar aqui. Eu também quero cantar essa música. Vamos combinar com o Cantante Dourado, a gente faz esse juntas. Sim. É isso. Eu fecho o vídeo ou você fecha? Quero agradecer então todo mundo que assistiu, pelo carinho, pela presença. E se puderem se sentirem no coração, ajuda aqui o canal a crescer sempre, compartilha com os seus amigos, com a sua família. Dá o seu like, curte, se inscreve no canal aqui também para fazer parte dessa grande ciranda, né, de amor, de alegria. E o canal dela também, por favor. Também Paola temos Aniello. convidados também no meu canal, aqui no YouTube. Vai Paola ver a gente Aniello. cantando lá, Estou Apaixonado, do João Paulo e Daniel. Imperdível. Na harpa. E beijo na alma, brilha sua luz e receba então um abraço do tamanho do sol, de 1000 sóis. Ficou boa, amor, ficou ótimo. Esse abraço do tamanho do sol ficou do poderoso.